Os 2300 dias de Daniel 8, verso 14. Miller observou que os eventos preditos se cumpriram, os 400 anos da permanência dos descendentes de Abraão, os 40 anos de peregrinação no deserto, os 70 anos de cativeiro e as 70 semanas destinadas a Israel. Gênesis 15, verso 13. Números 14, verso 34. Jeremias 25, verso 11. Daniel 9, verso 24. Leia Marcos 1, verso 15, Gálatas 4, verso 4, Romanos 5, verso 6. O que esses versos nos dizem sobre o cronograma de Deus para o primeiro advento? Escreva nos comentários a sua resposta. Ao estudar as profecias, comparando verso com verso, Miller concluiu que, se Deus tinha cronogramas na Bíblia, devia haver um cronograma para a segunda vinda de Cristo. Leia Daniel 8, verso 14. Que evento ocorreria no final dos 2300 dias? Escreva nos comentários a sua resposta. Miller aceitava a noção popular de que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo. Ele estudou as Escrituras para entender um evento tão importante. Descobriu a ligação entre Daniel 8 e Daniel 9. O anjo foi instruído: explique a visão a esse homem. Daniel 8, verso 16. No fim de Daniel 8, a única parte da visão deste capítulo que não havia sido explicada, Daniel 8, verso 27, era sobre os 2300 dias. Depois, o anjo retornou a Daniel e disse: vim para dar a você inteligência e discernimento. Daniel 9, verso 22, Daniel 9, versos 23, 25 a 27, em referência à compreensão dos 2300 dias. Sabemos disso porque, depois de pedir a Daniel que prestasse atenção à mensagem e entendesse a visão, Daniel 9, verso 23, as primeiras palavras do anjo foram: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Daniel 9, verso 24. A palavra traduzida como determinadas significa literalmente cortadas. 70 semanas, 490 anos, deviam ser cortadas. Mas de quê? Da visão dos 2300 dias, obviamente, a única parte de Daniel 8 que Daniel não havia entendido, e que o anjo tinha vindo explicar. Visto que o ponto de partida das 70 semanas foi desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Daniel 9, verso 25, Miller sabia que, se tivesse essa data, poderia saber o início das 70 semanas e entender a profecia dos 2300 dias. E não deixe de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. Por meio da natureza de tipos e símbolos, de patriarcas e profetas, Deus falará ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. O mensageiro da aliança devia falar. Sua voz devia ser ouvida em seu templo. Cristo tinha que vir para proferir palavras que fossem compreendidas de forma clara e inequívoca. Ele, o autor da verdade, devia separá-la do joio das opiniões humanas que a haviam anulado. Os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. As lições do Antigo Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos seres humanos. A plenitude dos tempos havia chegado, o desejado de todas as nações, página 22. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, verso 14. Seguindo sua regra de deixar que a Bíblia fosse sua própria intérprete, Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano. Números 14, verso 34, Ezequiel 4, verso 6, viu que o período de 2300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderia muito além do fim da dispensação judaica e que, por esse motivo, ele não poderia se referir ao santuário daquela dispensação. Miller aceitou a opinião, geralmente adotada, de que na era cristã a terra é o santuário e, consequentemente, compreendeu que a purificação do santuário predita em Daniel 8 horas e 14 representava a purificação da terra pelo fogo, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então concluiu que se fosse possível encontrar o exato ponto de partida para os 2300 dias, poderia facilmente determinar a época do segundo advento. Assim se revelaria o tempo daquela grande consumação, tempo em que as condições presentes, com todo o seu orgulho e poder, pompa e vaidade, impiedade e opressão, viriam ao fim, em que a maldição seria removida da terra, a morte seria destruída, seria dado o galardão aos servos de Deus, os profetas e os santos, e aos que temem o seu nome, e seriam destruídos os que devastam a terra,
O Grande Conflito, página 277. O início das 70 semanas é sem dúvida fixado em 457 a.C. e seu término em 34 d.C. Depois que as 70 semanas, ou 490 anos, são separadas dos 2.300 anos, restam ainda 1.810 anos. Depois do fim dos 490 dias, os 1.810 dias se cumpririam. Contando do ano 34 d.C., 1.810 anos se estendem até 1.844. Portanto, os 2.300 dias de Daniel 8, verso 14 terminam em 1.844. Ao ser concluído esse grande período profético, o santuário seria purificado. Desse modo foi indicado o tempo em que ocorreria a purificação do santuário, que quase universalmente se acreditava ocorreria no segundo advento. Em 1818, Miller chegou à solene convicção de que em aproximadamente 25 anos, Cristo apareceria para libertar seu povo. Não necessito falar, diz Miller, sobre a alegria que encheu meu coração diante de uma expectativa tão agradável e de um desejo profundo de participar da alegria dos salvos. Oh, quão brilhante e gloriosa era a verdade! O Grande Conflito, páginas 147, 148. Contribua com este ministério. E não deixe de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo encontro.